Se você conhece a região de Baturité e nunca visitou o mosteiro dos jesuítas, tem alguma coisa errada com você. Você sabia que em fevereiro de 1922, os jesuítas decidiram abrir uma escola no Nordeste para facilitar o processo de formação de novos padres por aqui? Mas quem eram os jesuítas? Eles eram um grupo de religiosos da Igreja Católica, como se fosse um time de padres que ajudava na educação e na espiritualidade das pessoas. Os primeiros jesuítas chegaram no Brasil em 1549. Na noite de 13 de abril de 1921, no Palácio Episcopal de Fortaleza, um jornalista e político famoso, chamado Ananias Arruda, encontrou por acaso o padre jesuíta Antônio de Oliveira Pinto. Nesse encontro, Ananias ficou sabendo que os jesuítas queriam construir uma escola no Nordeste. O padre Pinto estava de passagem por Fortaleza a caminho de Brejo das Bananeiras, na Paraíba, para ver um terreno onde a escola poderia ser construída. Mas Ananias o convenceu a ir para Baturité e visitar o sítio Olho d'Água, sugerindo esse local para a escola. A família de Ananias Arruda ofereceu parte do sítio Olho d'Água para o padre Pinto, para que a escola fosse construída lá, e também para que os jesuítas pudessem cultivar a terra e se sustentar, já que muitos deles vinham de famílias pobres do Ceará, Pernambuco e Piauí. O padre voltou para a Bahia sem decidir nada na hora, mas depois de um tempo enviou um telegrama aceitando o terreno. Alguns dias depois, Ananias recebeu a documentação para formalizar a doação do sítio para a igreja, e uma carta perguntando se ele poderia ficar responsável por acompanhar de perto as obras da construção da escola. No dia 3 de dezembro de 1922, a pedra fundamental foi abençoada por Dom Manuel da Silva Gomes, arcebispo de Fortaleza, com a presença de muitas autoridades e uma multidão de fiéis. A pedra tinha sido retirada das ruínas de uma antiga igreja dos jesuítas em Aquirás, que tinha sido demolida em 1748. Eles também colocaram moedas da época, um exemplar do jornal A Verdade e um pergaminho com uma ata histórica da cerimônia. E em 15 de agosto de 1927, só com a parte lateral do prédio concluída, a Escola Apostólica dos Padres Jesuítas de Baturité foi inaugurada com a bênção do arcebispo de Fortaleza, Dom Manuel da Silva Gomes, e uma missa campal com a participação de muitas pessoas. Mas em 1963, a Escola Apostólica de Baturité foi descontinuada, e os alunos foram transferidos para o Colégio Santo Inácio, em Fortaleza. Atualmente, além de receber visitantes, o mosteiro realiza projetos sociais para afastar os jovens dos perigos mundanos e os aproximar da igreja. Alguns projetos distribuem cestas básicas para a comunidade, e existe a ideia de montar um museu com materiais que fizeram parte da história dos jesuítas no Ceará.